Bom dia. 1 Coríntios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Então, nessa carta que Paulo está mandando à igreja de Coríntios, ele lembra os irmãos que quando ele esteve com eles, ele não chegou com uma verborragia, com uma eloquência ali no falar, ele não chegou tentando demonstrar uma sabedoria, que fosse mais sábio que os demais, que tivesse um conhecimento maior. Mas ele foi com a simplicidade da palavra, porque o evangelho é simples. O evangelho de Jesus Cristo é simples. E nós, principalmente os pregadores, não podemos, quando formos pregar, estar procurando falar um português sofisticado. Não podemos estar tentando demonstrar que é mais sábio, que tem um conhecimento maior. Mas nós temos que nos limitar a falar do Evangelho de Jesus Cristo, que nada mais é do que falar sobre Jesus. Nós lemos a palavra dele, falamos sobre ele, comentamos sobre Jesus. Na opinião própria nossa não importa, o que nós achamos, pensamos ou vemos não importa, e sim Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, não eu, não o pregador. Quem tem que aparecer é Jesus. Então nós temos que falar dele, e nós não vemos na palavra dele as pregações, as inúmeras pregações de Jesus, e ele ali falando de uma maneira sofisticada, de uma maneira difícil. Não, é simples. Mesmo porque nós temos que entender que principalmente no Brasil, são poucos que tiveram oportunidade de frequentar uma faculdade, são poucos realmente que tiveram condição de ter ter estudado, né? Então, se nós estivermos falando de uma maneira muito difícil, sofisticada, um português muito correto, né, colocarmos ali tudo, com certeza muitas pessoas não compreenderão, não vão entender exatamente o que nós estamos falando. E o que nós temos que fazer é falar para as pessoas, elas têm que entender, nós temos que apresentar Jesus, falar somente isso. De uma maneira simples, uma linguagem clara, uma linguagem do povo, nós somos povo, temos que falar isso. Não é nós tentarmos chegar no sobrepor, nos colocarmos como além, como somos mais isso, somos aquilo, não. É somente natural falarmos, expormos o Evangelho, e eles entenderão, e eles compreenderão, porque caso contrário, nós podemos estar no púlpito, podemos estar ali pregando, mas na verdade estamos fechando a porta dos céus a muitas almas. Porque as pessoas vêm no culto, ela não consegue ouvir, porque ela não entende com clareza o que estamos falando. Elas começam a fazer até mesmo interpretações erradas, né, por não compreenderem a nossa fala. Acabam se afastando. Eu, pelo menos, se eu fui em algum lugar onde que a pessoa estiver falando sempre que eu não entendo, que eu não compreendo, eu vou me afastar. Eu não vou ficar, não estou entendendo. Então as pessoas também é assim.
em toda mesmo na igreja, nos templos e no evangelho. Então, nós temos que procurar ser o mais simples possível na pregação do evangelho. O mais simples possível. Mostrar ele só como ele é, para que todo possa ouvir, entender, compreender, aceitar e viver. Então, Paulo falou, quando eu fui na igreja, aí quando eu fui à igreja de Coríntios, eu não fui com muita eloquência, nem ostentando sabedoria, nada disso. O versículo 2 ele fala, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo foi lá e não foi contar a história dele, não. E olha que nós estamos falando de Paulo, que ele era um fariseu, foi criado, estudou. Ela teve um dos mais famosos, conhecidos professores, que foi Gamaliel, né? Então ele sabia, mas ele falou, não, ele foi para lá, para a igreja, a pregação dele é que falando de Jesus. Ele nada sabia o que ele disse, ele propôs nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus. E qual Cristo Jesus e este crucificado? Não é apresentando um Cristo que as pessoas apresentam, querem apresentar. Como eu disse, já ouvi pregações aí de pastores famosos, aí, alguns televisivos, apresentar um Jesus que do tempo que estava aqui em carne, durante aquele período ali de aproximadamente 3 anos, um pouco mais, ele era vitorioso em tudo, na vida financeira, na vida material. Não existe isso. Né? Nós apresentamos que é Jesus crucificado, aquele Jesus que veio, revestido em carne, ele nasceu numa manjedoura, que é o lugar de alimento de animais, um Jesus que foi perseguido a maior parte do seu ministério, um Jesus que foi preso, foi humilhado, foi espancado, foi rejeitado e depois crucificado. Que morreu, né, ali na cruz do Calvário, mas depois sim ele ressuscitou, o terceiro dia está vivo para sempre e tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. Então nós temos que pregar Jesus, eu tenho que falar de Jesus. Hoje você vê as pregações modernas falando sobre dinheiro, falando sobre prosperidade, falando sobre casa, falando sobre carro. E eu não consigo entender bem o povo que se diz evangélico, que se diz crente, está aceitando pregações que é totalmente contrário ao evangelho. Exemplo, algum tempo atrás, aí um pastor da Universal do Reino de Deus mandou colocar dentro do templo um carro caríssimo, um carro importado, e para todo mundo passar a mão, dizendo que todos teriam um carro semelhante àquele ou até melhor se contribuísse, se ofertasse uma série de coisas. Inclusive mandando que as pessoas ofertassem os carros velhos deles, as motos velhas deles, que Deus daria ou não. Então, nós sabemos que as pessoas não estão pregando Jesus, eles não estão falando de Jesus, eles estão trazendo outros evangelhos. São palavras totalmente contrárias ao evangelho. Isso não é evangelho. O Paulo falou, olha, não tem negócio de sabedoria, não tem negócio de eloquência, nada não. Eles vêm falar sobre Jesus. E quem é Jesus? É assim mesmo. E esse Jesus crucificado, esse Jesus que morreu. É sobre ele que vem falar. Então nós temos que saber o que nós estamos pregando, se nós estamos realmente a serviço do reino ou não. Versículo 3, ele não fala, ele foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Quando Paulo se refere à fraqueza, primeiro, Paulo teve várias vezes, problemas de saúde. Então, muitas vezes ele chegou na igreja com sérios problemas de saúde. Naquela época os recursos eram difíceis, não tinha medicamento, né? A farmacologia quase que inexistia, na verdade. Então, ele esteve ali, mesmo doente ali, mas falando de Jesus, pregando. Ou seja, Paulo,
através dele nós vimos várias pessoas serem curadas. Deus usou ele para curar várias pessoas. A Bíblia nos relata, se você ler lá em Atos, você vai ver isso. Também vem, inclusive, ressuscitar mortos, como nós vimos o caso ali do jovem Eutico. Ele estava numa janela e Paulo pregando, como Paulo demorou muito pregando até depois de meia-noite. Em um domingo, esse jovem caiu ali da janela e morreu. Aí Paulo falou, não, fica tranquilo, ele não é para a morte, não. Aí depois Paulo ainda esperou, terminou a pregação, desceu, foi lá embaixo, abraçou o rapaz, orou e foi embora. O rapaz recuperou a vida novamente. Então, olha bem, Paulo era usado por Deus para curar, até para ressuscitar mortos. Mas Paulo não andava pregando que Jesus cura todos os males, não. Ele não ficava dizendo, não, Deus vai curar toda a enfermidade. Não importa qual seja, porque não é verdade. Deus cura. Ele cura o que ele quer, a hora que ele quer e como quer. Às vezes ele tem um propósito diferente para a vida de determinadas pessoas. Paulo, como eu disse, sofreu inúmeras vezes com problema de saúde. Timóteo tinha problema de saúde. E outros. E Deus não curou, por que Deus não curou? Porque não era propósito do Senhor curar. Então tem várias pessoas que ficam aceitando uma pregação, não, Deus cura tudo. Não é. Não é. Ele tem poder para curar tudo, mas às vezes ele não quer curar. Então, nós temos que saber o que nós estamos pregando, o que nós estamos ensinando. Ele disse no versículo 3, que nós lembramos que ele foi sob fraqueza, que eu estava falando sobre enfermidade, temor e grande tremor. Ele pregando ali, mas ele tinha medo de estar errando, medo de estar pregando de maneira contrária, medo de estar pregando fora da palavra de Deus. Então é isso que nós temos que ter a preocupação. O que eu estou pregando? O que eu estou ensinando? É de acordo com o reino de Deus? Se não, eu vou parar, porque eu tenho medo. Temor, que outra palavra quer dizer medo. Eu tenho medo de estar errando, eu tenho medo de estar pecando contra Deus. O meu medo é esse, é de pecar contra o Senhor. Então, temos que saber quando nós estamos indo a um templo, a uma denominação, uma igreja, o que nós estamos ouvindo, se este pregador, ele está de conformidade com o evangelho. O que ele está pregando, né? Porque às vezes nós estamos ouvindo pregações que não tem nada a ver com o evangelho. Versículo 4 ele fala, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A mensagem dele não foram palavras persuasivas para tentar convencer as pessoas sobre o conhecimento dele, nada não. Nós temos alguns templos, algumas denominações, que hoje nós vemos algumas coisas que são umas aberrações, é contrário ao evangélico, em todo sentido. Primeiro, tem algumas aí que não sei se a maioria das pessoas já perceberam, ficam pedindo, né? O pregador fica insistindo como se tivesse ali uma revelação do Espírito Santo para as pessoas se entregarem a Jesus. Então fala, fica tempo, não, Deus está pedindo, Deus está cobrando. Aí vai lá na frente algumas pessoas, levanta a mão. Aí ele continua ainda insistindo, não, que o Espírito Santo está convencendo, tem pessoa desviada, tem pessoa que está afastada. Não tem que vir na frente, tem que se converter. Ele fica insistindo, persuadindo. É contrário à palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas vêm ali para ficar livre daquela encheção de saco, daquela incomodação. Vai ali, levanta a mão, tá, eu aceito. Aí recebe a oração, tudo bem. Mas só que vai embora, continua nos mesmos erros, continua nos mesmos pecados. Então não adianta essa forçação de barra. Da mesma forma, a forçação de barra para tomar dinheiro das pessoas. Fica pedindo oferta, mas a oferta não tem que dar, é para isso, é para aquilo, é para pagar isso.
Ah, não, que Deus vai te dar em dobro, que vai te dar em triplo. Aquelas mentiradas, aqueles enganos e a forçação de barra não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Absolutamente nada. Muitos deles, eu já vi inúmeras vezes, pegar a porcaria de um livro qualquer, um CD, um DVD, e fica ali. Às vezes um DVD que vale o máximo R$10, eles começam dizendo que é R$50, que é uma oferta, não está vendendo, mas é que é uma oferta, é para Deus abençoar, que quem receber vai receber uma benção grande, é isso, aquilo, e convence as pessoas, convence os incautos. Vejo, eles convencem as pessoas, persuadem as pessoas a pegarem envelope. Muitas delas pegam o envelope sem ter a mínima condição de depois trazer com o valor que é solicitado. Aí fica com as Bíblias cheias de envelopes. E depois ficam até com vergonha. Meu Deus, o que eu vou fazer? Fazem voto, tem que fazer para mim. Tudo isso é errado. Isso aí é um convencimento humano. Nós não temos que tentar convencer as pessoas a ofertarem nada. Quem oferta, quem mantém, eu sempre digo, quem mantém o templo, a igreja, é o Senhor. Se Deus falar no meu coração, fala no coração de outra pessoa que lá não, oferta X, lá vai lá faz a oferta, então eu vou e faço, a pessoa também vai e faz. Não é necessário um pregador estar ali pedindo, um pregador estar ali tentando convencer as pessoas a ofertarem. E muito menos a frequentar os cultos, para ver culto. Eles criam campanhas com vários elos, uma maneira de fidelizar as pessoas, para que as pessoas, não pode faltar na próxima semana, não pode faltar na quarta, não pode faltar na quinta. É o elo tanto, senão vai quebrar o elo, você não vai receber a bênção. Fazer com que as pessoas venham praticamente todos os dias aos templos. A maneira de fidelizar. Isso é uma insistência, usar argumentos humanos, que é contrário. Volto a insistir, o Evangelho é simples. Nós temos que abrir a palavra, lermos e explicarmos, nada mais do que isso. Quem vai convencer é o Espírito Santo, ele convence, não eu, ninguém pode convencer. Porque a nossa, como eu disse aqui no 5, a fé tem que ser fundamentada não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Nós temos que entender que nós estamos falando de sabedoria, sabedoria divina, sabedoria de Deus. Eu fico sem entender muito quando eles começam a citar exemplos humanos. Fulano de tal, presidente fulano de tal, empresário fulano de tal, né, o esportista ali fulano de tal foram vencedores, vocês têm que ser igual a eles. Não serve de exemplo. Nós não podemos usar esse tipo de argumentação. Esse argumento é Jesus. O que é que nós temos que fazer? Não, nós sabemos que todos nós devemos perseverar em viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isto. O que aconteceu com fulano ali não quer dizer que vai me acontecer. E eu também não posso tentar trilhar os passos dele. Os únicos passos que eu tenho que trilhar é o de Jesus Cristo. O problema é que muitas das pregações hoje não passa de autoajuda. Eles falam de Deus, falam de Cristo, mas a função levante, Deus vai fazer isso. Muitas das vezes as pessoas dentro do tempo recebem tanta palavra de sabedoria humana, de conhecimento humano, que lá dentro se infla, fica cheio, fala, não, agora eu tô bem, eu vou vencer. Aí quando sai na porta para fora, quando depara com o mundo, com a situação, murcha novamente e acabou. Porque é só aquilo lá dentro, como eu disse, é autoajuda. Usam de conhecimento psicológico, de várias maneiras,
para tentar fazer as pessoas se alegrar, ficar para cima, ofertar, ajudar e tudo mais. Mas o mundo não é assim. Quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Hoje existe o tal de culto, né? Pregadores cultos, existem pastores que são cultos, existe culto evangélicos, né? Que o que eles pregam são autoajuda. Não é a Bíblia, não é Jesus. E nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para pregar a Bíblia. É isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que falar. Não é outra coisa, não. Versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa própria glória. É disso que nós temos que falar, da sabedoria de Deus. Nós temos que falar que quando Jesus veio já estava pré-estabelecido que ele viria nos salvar, que Deus já tinha sido determinado, que ele viria para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. E tudo isto, a vinda de Jesus, a manifestação do seu poder, já estava antes da fundação do mundo, muito antes. Mas de qualquer era, de qualquer coisa, já estava. Então não é uma novidade. Ah, não, o Senhor fez. Não, é assim. É isso que nós temos que aprender a explicar para o povo. É isso que as pessoas têm que acreditar. Nós temos que ver, sempre entender como está ali em Efésios, no capítulo 1. Nós fomos criados para sermos abençoados em Cristo Jesus, as nossas bênçãos espirituais. Mas já fomos criados também para viver de uma maneira santa, digna. Viver em santidade, viver de acordo com o Evangelho. Então nós não podemos estar fugindo do Evangelho, mudando o Evangelho, transformando o Evangelho para agradar as pessoas. Eu não posso mudar isso, eu vou encher um templo, eu vou pregar de uma maneira mais assim, assada, para mim ter não sei quantos mil seguidores. Não, eu não quero ter seguidores, eu quero que as pessoas sigam Jesus. Não é me seguir, não. Vocês não podem me seguir, vocês têm que seguir Jesus. Eu não quero ter um templo cheio de pessoas. Eu quero sim ter não somente o templo, mas que o mundo estivesse cheio de seguidores de Jesus, de adoradores a Deus, pessoas que busquem a Deus. É isto que nós precisamos, é isto que nós queremos. Então não tem outra maneira, eu não vou ficar aqui para estar agradando A, B ou C. Eu tenho que agradar o Senhor, assim como vocês também. Versículo 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Naquela época, os sacerdotes, os líderes religiosos, nenhum deles conhecia, olha, os defensores, os rabinos, né, os fariseus, os doutores da lei, nenhum deles sabia, apesar de estar com as escrituras na mão o tempo todo, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam. Porque se soubessem, eles saberiam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias e não poderiam crucificá-lo. Mas ao contrário, perseguiram, mataram Jesus. Por que isso? Por falta de conhecimento. Apesar deles terem as escrituras, eles não entenderam, eles não perceberam que era Jesus. Então, eles tinham que falta de sabedoria. Se eles tivessem a sabedoria vinda dos céus, jamais faria isso. Jamais. Então, quando hoje também nós vemos o mundo religioso aí pregando uma série de coisas que é contrária à Bíblia. E agora eu ainda estava falando que faleceu um dos maiores pregadores da prosperidade, né? O Morceru, lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe e console a família dele.
Mas é pregador de prosperidade, pregando contra o próprio evangelho. Ah, pastor, mas é errado falar? Não, meu filho. Nós temos que falar do evangelho. Eu jamais vou estar aqui pregando prosperidade, falar que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar qualquer outra coisa. Eu vou falar com você que Deus te dá vida eterna, se você estiver nele, se você buscá-lo. Aí sim é o que eu tenho que falar. Eu tenho que apresentar isso, porque caso contrário, assim como os daquela época, apesar de ter as escrituras, ou seja, ter a Bíblia, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, tem muitas pessoas hoje frequentando o templo, mas por não ter sabedoria, por não ter conhecimento da verdade, por não verem a luz, estão praticando negócio de buscando prosperidade, buscando bênção buscando adoração, buscando festa, buscando shows, fazendo compras e mais compras dentro de templos, o que é 100% contrário à palavra de Deus. Isso é porque falta de sabedoria. Por isso que ainda ontem nós estávamos, o Senhor falou assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Então, se nós temos que pedir ao Senhor, vamos pedir sabedoria, vamos meditar na palavra de Deus, vamos abandonar o erro, vamos abandonar as falsas pregações, vamos abandonar os falsos pregadores, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar para a verdade, vamos viver a verdade. Porque senão nós somos como aqueles daquela época. Versículo 9 fala, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Ninguém sabe. Todo mundo fala, Deus vai nos dar isso, daquilo. Você não sabe o que Deus tem para nós, é muito grandioso. É enorme. Ninguém, absolutamente ninguém pode afirmar, que é assim, que é assado, porque é muito maior. A palavra está dizendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, mente humana jamais pode dizer o que o Senhor tem para nós. Mas é muito, eu digo, para nós assim, para os que o amam. Né? Mas é muito grande. É muito grande, algo realmente maravilhoso, fora do comum. Mas para o que o ama. E quem é que o ama? Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que vive segundo a sua palavra, aquele que é praticante do Evangelho de Jesus Cristo. Só este quem pratica o Evangelho de Jesus Cristo é que demonstra o amor. A única demonstração aceita de amor por Deus é exatamente essa, é viver o Evangelho. Versículo 10 fala, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito que ele divide com nós. Porquanto o Espírito tudo investiga e até mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito é o Espírito de Deus. Deus compartilha com nós, os que o amam, o Espírito dele. Então o Espírito de Deus sabe o coração de Deus, conhece o que Deus está falando. Como é que a própria palavra diz, investiga até mesmo as profundezas de Deus, porque é o Espírito de Deus. Então tudo sabe. Agora, quando? Por isso nós sempre falamos, pessoas têm que lutar, buscar viver em santidade, praticar o Evangelho, para quê? Para que possa receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é algo mais íntimo, fora do comum. Esse sim nos mostra tudo o que nos espera, que nos aguarda. Quando nós perseveramos na fé, perseverando, buscando o Senhor, é porque nós sabemos pela fé, através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, o que nos aguarda, o que nos espera. Então, por esse motivo, é que temos que perseverar e buscar amar o Senhor, guardar o Evangelho dele, viver a palavra dele. Porque, caso contrário, estamos longe do Senhor. Frequentar templos, carregar uma Bíblia, deixar a Bíblia aberta em casa,
ficar ouvindo música em casa ou no carro ali, né? Ah, eu louvor esse, eu louvor aquele, não faz de você um seguidor, uma seguidora de Cristo. O que nos transforma em seguidor de Cristo é quando nós temos temor e tremor. O que nos faz é quando nós vivemos o Evangelho, é quando nós praticamos a palavra dele. Quando mesmo só sem ninguém ver, os nossos pensamentos são condizentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O nosso espírito conhece nossos pensamentos, sabe tudo que eu estou pensando aqui agora no meu espírito. Agora, quem conhece os pensamentos de Deus? O Espírito Santo, que é o Espírito dele, o Espírito de Deus. E esse Espírito, ele divide com nós. Se nós estamos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, nós temos conhecimento do que Deus pensa. Nós sabemos o que ele pensa. Nós sabemos o que ele espera e deseja de nós. Ah, pastor, é fácil para receber o Espírito? É quando você procura se moldar ao Evangelho dele. Você procura viver em conformidade com a palavra dele. Você procura viver o Evangelho dele. Em resumo, pratique o Evangelho. Eu li hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, até o versículo 11. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu sempre falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.